Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quero deixar uma palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o 36, que diz: Não cuideis que vim trazer paz na terra, mas vim trazer Não cuideis que vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr dissensão entre o homem contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor nos ensina aqui que ele veio trazer a espada nos lares. E o que isso representa, Edmarle? Deus veio trazer confusão, Jesus veio trazer confusão? De modo algum. Ele veio de mostrar que, o fato da gente manifestar a salvação, viver no caminho do Senhor, o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. Ele vê a gente liberto e por isso ele começa a usar pessoas para tentar vir contra a nossa vida. Para nos ferir, porque muitas vezes o inimigo usa as pessoas que a gente mais ama para tentar nos atribular, para tentar nos ferir, para tentar nos machucar. Jesus também passou por essa ferida, ao ponto dele declarar que não havia profeta com honra dentro da sua própria terra. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus deixou-nos uma promessa que diz: aquele que crê em mim, obras maiores farão. E eu também passei por um conflito no meu lar, na minha família, quando eu comecei a servir o Senhor Jesus. No começo da minha caminhada da fé, meu marido não gostava que eu ia para a igreja. Ele gritava, muitas vezes quando eu ia sem ele gritava: ai, vem embora, não é para ir para a igreja, e falava coisas que só Jesus sabe. Mas eu guardava meu coração, eu perseverava em buscar o Senhor, em orar pela vida dele. Com o passar do tempo, ele começou a ir com mais frequência comigo, batizou as águas. Hoje ele toma santa ceia, ele anda no temor do Senhor e é um homem temente a Deus. A minha irmã passou por tribulação também na vida dela com Cristo. Quando ela aceitou Jesus, a minha irmã expulsou ela de casa e colocou ela só com uma mala para ir embora, sem saber para onde ela ia ficar. Nem queria saber por onde, se ela tinha um abrigo onde ficar, repousar a cabeça. Então, muitas pessoas, às vezes, enfrentam guerra nas suas famílias por amor a Cristo. E Jesus diz na sua palavra: quem ama mais a mãe quem ama mais o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu também passei por tribulação no momento que eu aceitei Jesus. Minha mãe vinha aqui na Bélgica nos visitar. Nesses momentos que ela dormia na minha casa, ela me viu de madrugada. Ela falava para mim me cuidar, para mim não me tornar uma fanática. Eu me entristecia aquilo ali no meu coração, mas guardava o meu coração e nunca deixei de orar pela minha família. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é um Deus zeloso, um Deus que tem compromisso com aqueles que está buscando a Ele intensamente. E eu não deixei aquelas palavras da minha mãe descer no meu coração, muito pelo contrário, orava por ela. E aquela que me tinha como fanática pôde experimentar do poder de Deus na minha vida. Por muitas vezes eu fui usada para levar cura física na vida da minha mãe. Cura essas que ela estava muitas vezes imobilizada, ela estava por uma vez imobilizada, sem poder levantar, ouvindo a voz de demônios dizendo que ela ia morrer, a qual eu repreendi espírito maligno e pude orar pela minha mãe e a cura dela se fez instantaneamente. Ela foi curada instantaneamente daquela enfermidade que paralisara o corpo dela todo, que ela não conseguia levantar da cama. Ela ficou maravilhada, contou para a família, a qual o meu sobrinho veio me pedir oração também. Depois ele veio testemunhar que a mão dele foi curada. Glória a Deus por isso. Deus, ele veio nos fazer obras maiores do que eles. Ele disse: aquele que crê em mim, obras maiores farão. Mesmo que o nosso Cristo diz que não há profeta com honra na sua própria parentela, Deus me honrou na minha família por algumas vezes, por crer nessa palavra que diz:
Aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Então, eu vim dizer para vocês que há sim uma dissensão, uma espada, mas que é posta, porque Jesus ele diz que ele veio trazer fogo, esse batismo que ele ia batizar nós era com fogo, e a alma dele estava angustiada, qual ele declara no livro de Lucas, né? Que ele fala que ele veio trazer dissensão, e esse fogo que ele ia trazer essa divisão nas famílias, mas essa divisão é necessária para que a luz de Cristo resplandeça sobre a nossa vida, para que nós façamos a diferença na nossa família como luzeiro, como aqueles que servem o Senhor de fato, para alcançar toda a nossa família a Cristo. Porque Jesus diz na sua palavra, né? O inimigo do homem será o da sua própria família. Quem amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu lembro de Eli, um sacerdote já velho, via os seus filhos pecar no templo, ou ouvia pelo que os outros falavam. Não corrigia o Senhor, ele amava mais os filhos do que o próprio Deus. Quem ama as pessoas mais do que a Deus não é capaz de exortar em amor, não é capaz de corrigir aqueles que se encontram no caminho do erro. Então, quem ama de verdade, corrige. Se a gente que ama os nossos filhos, nós corrigimos. Se nós amamos o Senhor, nós ensinamos o que é correto para os nossos filhos. Essa é a verdade que tem que resplandecer sobre a nossa vida. Amar mais a Deus do que os nossos filhos, amar a Deus mais do que os nossos pais, corrigindo, ensinando, quando ele estiver errado, falando com amor, com respeito, com reverência do zelo dele ser pai sobre a nossa vida, mas exortando com amor, corrigindo o que é certo, não passando a mão na cabeça. Jesus ele foi muito atribulado, coitado. Eu creio que Jesus ele passou por muita rejeição na sua família, a ponto dele dizer essa palavra, dele dizer que não há profeta com honra na sua própria casa. Jesus ele foi rejeitado pelos seus também, a ponto que ele estava ensinando em uma casa, e aí um dos discípulos chegou perto dele e disse: Senhor, sua mãe e os seus irmãos te procuram. E Jesus disse para ele: quem é minha mãe? Quem é o meu irmão? Aquele que obedece o meu pai, este é o meu pai, essa é minha mãe e estes são os meus irmãos. Então, Jesus, ele está nos ensinando que nós devemos corrigir, mesmo que os dos nossos parentela. Nós devemos colocar o reino do Senhor acima de tudo, amar a Deus acima da nossa família. Se ver aqueles que estão fazendo coisa errada, exortar, não compactuar com as coisas das trevas, mas ser filhos da luz, fazendo a diferença no mundo corrompido. Essa diferença que o Senhor está falando, da espada que ele veio trazer na família, da espada, porque muitas vezes somos criticados como nós fazemos certo. Quantas vezes dentro da minha família eu já fui criticada em dizimar? Quantas vezes no meio da sociedade eu tentando exortar, ensinar o que é correto, fui censurada de estar pregando sobre dízimo, a favor do dízimo, que é uma coisa que Deus deixou no Velho e no Novo Testamento, me ensina sobre dízimo. Então a família às vezes persegue a gente por fazer o que é correto, e é certo, e é necessário que nós prosseguimos em fazer o que é correto por amor ao Senhor, amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, com toda a nossa força, servir o Senhor com alegria. E a palavra do Senhor, eu quero declarar ela mais uma vez aqui para vocês, mas agora eu quero ir até o versos 40. Vou encerrar essa live com essa mensagem que diz: não cuideis que vim trazer paz, mas eu vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por causar dissensão entre o homem contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim o inimigo do homem será o da sua própria família. Quem amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Vou deixar só até aqui, porque a live do
do TikTok só vai até 10 minutos, que você possa ser abençoado com essa palavra, que você prossiga em fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Amém? Eu deixei aqui só essa mensagem até os olhos do Senhor, porque até aí vai ficar no TikTok, porque até o TikTok só até 10 minutos, mas aqui eu vou dar continuidade a orar por você que está aí, faz parte do meu YouTube. Para o YouTube eu quero deixar uma oração, que eu posso estender mais na ministração da palavra. Então eu quero orar por você que passa por dificuldade, por perseguição na sua família. Não pare, você está sendo batizado com o batismo do fogo do Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo com fogo, é o fogo da fornalha ardente, da provação que o Senhor prova os seus eleitos, para saber se ele realmente, de fato, serve a Deus e vai dar testemunho de ser um servo prudente, um servo justo e fiel até o fim. Mas Deus, ele prova, mas ele aprova também. Suporte firmemente a sua batalha que você está vivendo hoje. Talvez é um conflito no seu casamento. Você anda passando por muita prova, dificuldade no seu casamento. É um marido que se encontra muitas vezes com atitudes que você não compreende, porque parece que ele está cego espiritualmente, não consegue entender as coisas do Espírito Santo. Continua orando por ele, até que o Senhor esclareça, liberta ele, tira as escamas dos olhos. Continua orando pelo seu pai, a sua mãe que persegue você, por o fato de você ser cristã, pelo fato de você fazer diferença. Porque há uma recompensa para aqueles que servem o Senhor fielmente. E no fim você vai ter a sua vitória. Vou orar com você hoje. Persevere. Segue a Deus de verdade. Pague o preço. Pegue a sua cruz e siga até Jesus. Quando você estiver passando por dificuldade, seja como Jesus, como ovelha muda, que diante dos seus tosqueneadores não abriu a sua boca, mas sofreu essa dor, essa cruz, e depois da cruz vem a glória. Depois da crucificação, vem a glória da manifestação, da ressurreição de Cristo. A ressurreição vai chegar na sua vida. Talvez você está passando por prova na sua família, como eu passei. Como eu disse que eu era perseguida, dizendo que até ser chamada de fanática, já fui. Mas no fim, minha mãe viu que eu não estava sendo nada disso, que eu estava sendo me preparando em Deus para manifestar a libertação aos cativos, assim como eu fui usada para libertar a vida dela, assim como eu fui usada para trazer cura na vida dela, daquela paralisia que ela estava em cima da cama. Depois, por mais passado o tempo, ela estava sem voz e eu profetizei que a voz dela ia voltar 100%. Hoje a minha mãe está falando 100%, a voz dela estava danificada, vamos dizer, 40% de voz que ela estava só de voz. Estava falando muito rouca, estava quase tendo a voz por perdida, e Deus fez que ela voltou a voz dela. Não para minha gloriar de ser alguma coisa, mas porque eu passei por a prova da aflição. O fogo do batismo de Jesus da aflição. E permaneci de pé, para a glória do Deus Pai. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Não temas, o Senhor é contigo para te guardar e para te livrar, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante da Tua presença essas vidas, meu Deus, que estão escutando essa live. Deus, em nome de Jesus, que as Tuas filhas possam perseverar em buscar o Senhor, não se entristecer diante da prova, da adversidade, mas que ela possa perseverar, indo à frente, fazendo o que é correto, o que é coerente. Deus, que elas possam ver as suas vitórias, Senhor Deus, ao perseverar pela prova da fornalha, Senhor, sendo provados, meu Deus, diante da sua casa, com o fogo do batismo de Jesus, a qual o Senhor veio, Senhor, falar que o inimigo dos homens seriam da sua própria família, e muitas vezes é assim mesmo, Senhor, quando nós somos luz, fazemos a diferença, as trevas, Senhor Jesus, ringe os dentes, as trevas muitas vezes usam as pessoas que não conhecem o Senhor para tentar nos ferir, nos machucar, confrontar, Deus, mas o Senhor é fiel para nos dar o escape, Tu és fiel para resgatar os oprimidos da nossa família e trazer libertação àqueles que estão longe dos teus caminhos e fazer que a nossa
posteridade possui as nações. Em nome de Jesus, que a nossa descendência toda seja alcançada por ti, Senhor. E que o Senhor firmemente ajude esses fiéis a perseverar na prova, Senhor, para que sejam aprovados por ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ficam todos na santa paz de Cristo. Seja fiel ao Senhor. Tenha um conforto de saber que o Senhor é contigo, que o Senhor também sofreu rejeição na sua família, que também foi perseguido também pelos seus, mas ele venceu, ele foi glorificado, ele é glorificado e ele reina eternamente. Ficam todos na santa paz do Senhor. Amém?